Boa noite a todas e todos os presentes neste evento organizado pela Gerência de Capacitação e Treinamento da Escola de Governo da Fundação João Pinheiro. É com imenso prazer que iniciamos mais uma etapa do Programa de Liderança para a Retomada Econômica, agora em formato EAD. A todos vocês que nos acompanham pelo YouTube, sintam-se acolhidos e participantes desta aula. Inclusive, fiquem à vontade para interações com seus comentários e perguntas via chat. Para iniciar nosso curso, preparamos essa aula inaugural e aberta a toda a comunidade interessada, com o tema Liberdade Econômica e Desenvolvimento Socioeconômico, que será ministrada pelo professor Paulo Spencer Ubel, a quem eu agradeço imensamente. Antes, porém, de passar a palavra para o professor, importante ouvirmos brevemente as entidades parceiras do Programa de Liderança para a Retomada Econômica, que antes dessa versão em EAD, capacitou mais de 140 municípios do estado. Então, convido para suas palavras o presidente da Fundação João Pinheiro, Elger Marra. Obrigado, Isabela. Bom, pessoal, uma boa noite para todos que estão aí nos acompanhando e que vão nos acompanhar, né, posteriormente também, assistindo a essa aula inaugural. Antes de mais nada, queria cumprimentar meus colegas aqui de mesa virtual, né, começando pelo deputado Bartô. Prazer poder estar aqui com o senhor, deputado, e obrigado aí pelo apoio ao programa, né, muito importante. Secretário adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Guilherme Duarte. Muito obrigado também pela confiança, Guilherme, pela parceria, né, no programa. E cumprimentar e agradecer muito o nosso palestrante, né, Paulo Ebel, que vai certamente poder trazer vários insights aqui fundamentais, né, para a gente nesse tema, né? Bom, apenas uma contextualização, né, inicial aqui. Sem dúvida nenhuma, esse passado recente trouxe para a gente aí um desafio fora do normal, né? Essa pandemia, ela, sem dúvida nenhuma, do ponto de vista econômico, ela ocasionou aí uma redução, né, de PIB de uma forma geral. As economias sentiram muito. Isso não foi diferente aqui em Minas Gerais, né, e certamente nos municípios mineiros, onde a gente conseguiu presenciar, né, a gente, infelizmente, presenciamos aí fechamento de várias empresas e uma necessidade, né, natural, consequência disso, das lideranças, né, locais e regionais se prepararem, então, para conduzir esse processo de retomada econômica, né? E foi exatamente aí com esse objetivo que o programa aqui foi pensado, né? A ideia é fornecer ferramenta para os gestores públicos municipais, para que eles possam assumir o papel de protagonista, né, nesse processo de desenvolvimento econômico local, tanto do ponto de vista de elaboração das políticas, que vem ampliar aí os investimentos locais, na criação de melhor ambiente de negócio e geração de emprego, enfim, um grande desafio que a gente tem certeza que o curso pode apoiar, né? E foi exatamente aí com essa motivação que a Fundação João Pinheiro, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né, em 2021, realiza o programa direcionado, então, para prefeitos e secretários de Desenvolvimento Econômico, né? Então, foi um programa pioneiro, participaram dele 6 turmas, ao todo foram 140 municípios, né, participantes, e, além disso, também foram oferecidos workshops, né, exclusivos para esses municípios, na busca aí para que eles apoiá-los, né, para desenhar um plano de desenvolvimento econômico ali local, né? E acho que devido à aceitação e o sucesso, né, do programa,
que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, então, buscou apoio, então, do deputado Bartô, né, para que pudesse, aí, via emenda, nos apoiar e para que a oferta desse curso pudesse se expandir aí agora, né, num formato à distância, né? E o que a gente busca com isso é maior capilaridade, maior alcance aos municípios que ainda não puderam ser beneficiados com esse programa. Então, acho que desse ponto de vista, a gente ganha escala e a gente certamente vai chegar em muito mais lugares. Isso torna muito interessante essa oportunidade, né? É muito importante a gente ressaltar aqui que o sucesso desse programa ele se deve aí ao forte envolvimento, né, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da Fundação João Pinheiro, né? Que eu quero dizer que desde o início, na construção do programa, acompanhamento do programa, definição dos conteúdos, ele foi realmente feito a quatro mãos, né? A Secretaria, com a sua expertise do ponto de vista de desenvolvimento, de políticas, né, e programas, e a Fundação João Pinheiro com a expertise, né, de formação de gestores públicos, né? E a gente só está dando continuidade aqui porque a gente tem aqui vários parceiros para nos apoiar, e aí eu queria, né, mais uma vez, agradecer o apoio do deputado Bartô, porque sem esse apoio talvez a gente não tivesse dando mais esse passo. Bom, para finalizar, só mencionar que nessa segunda fase, né, esse nosso público-alvo, então, ele foi ampliado, a gente está falando de gestores públicos, representantes de associações de municípios, membros de câmaras municipais, lideranças locais também, né? Então, a gente vai conseguir acessar e a gente pretende capacitar pelo menos 300 gestores, né, para tentar responder a alguns desafios, né? Quais são eles, né? Como que os municípios podem criar condições e ações para atrair investimentos, né? Também como liderar a melhoria do ambiente de negócio local, né? Promovendo aí retenção e também expansão de negócios, né? E como formar pessoas para o emprego e fomentar esse ecossistema empreendedor local, né? Bom, então, assim, são questões que a gente está trazendo, voltadas, né, para esse grande desafio de alavancar, né, o desenvolvimento econômico local, e eu tenho certeza que essa vai ser uma etapa também de sucesso do programa, né? Agradeço mais uma vez a todos os envolvidos, né, e desejo que a gente consiga alcançar todos esses nossos objetivos e a sociedade mineira que ganha com isso, né? Muito obrigado e um bom evento para todos. Obrigada, Elger. Em nome de toda a Escola de Governo, agradeço a confiança e a parceria de todos os servidores da Fundação e da Presidência. Aproveito para saudar aqui a nossa diretora Maria Isabel, que não pôde estar presente, mas que é fundamental para o nosso programa. Muito obrigada. O programa ele só é possível por meio das grandes parcerias. Essa nova etapa está acontecendo de forma gratuita para as pessoas, né, as entidades, os gestores, nesse processo de qualificação, né, porque nós estamos contando com o recurso que veio por meio da emenda parlamentar do deputado Bartô. Então, nosso agradecimento, né, por essa confiança, deputado, e eu passo ao senhor, né, a palavra nessa aula inaugural. Muito obrigada. Isabela, eu que agradeço aí. Aqui, cumprimento o presidente da Fundação, o senhor Helder, o subsecretário, o senhor Guilherme, bem como, em especial, aí, o Paulo Webel, que foi uma pessoa aí de grande influência na minha vida liberal, vamos dizer assim, né? Porque fui muito influenciado aí pelo Instituto Formador de Líderes, a qual ele foi um dos propulsores aqui em Minas Gerais. Vou começar aqui minha palavra, vou ser bem breve, mas vou contar uma historinha que aconteceu dentro do plenário da Assembleia de Minas Gerais, onde uma deputada professora, ela comentou que o papel mais importante na sociedade seria do professor, porque ele que fomentava toda a questão do ensino, que formava as pessoas. E aí, diante disso, veio um deputado que representa a classe de segurança e que falou que o papel mais importante, na verdade, é do policial, que assegura, né,
as pessoas, assegurando as pessoas, inclusive do professor poder ensinar e por aí vai. E eu olhando aquilo ali, eu disse, não, espera aí, vou ter que dar a contribuição aqui também. Acho que o papel mais fundamental na sociedade é do empresariado, né? Que se não fosse ele, não teria dinheiro nem para poder pagar a professora, nem o policial. Então, para a gente que estou atualmente como funcionário público, né? E assim como esse curso é voltado para esse público, é muito importante a gente entender que as galinhas dos ovos dourados é justamente a classe empresarial. É eles, com o tributo que eles geram, é que pagam toda a estrutura que tem do Estado para poder fornecer esses N serviços que o Estado produz, né? Produz não, que oferece, né? Então, dentro disso, quero enaltecer muito este curso, né? A gente fez quando a gente distribui as emendas, a gente pensa muito bem como nós vamos encaminhar essas emendas, e vendo que um curso para 300 pessoas, enaltecendo toda a necessidade de ter um ambiente mais propício para que se haja desenvolvimento e geração de riqueza, é só assim que realmente nós vamos trazer mais dignidade para a população, que é realmente favorecendo a renda, favorecendo novas criações de trabalho e por aí vai. E como a gente vem de um período muito complicado, né, para a humanidade como um todo, não só para Minas Gerais ou Brasil, mas como essa pandemia foi muito perversa, com efeitos muito complicados na economia, a gente precisa, sim, ter um olhar mais atento aqui e pensar em como favorecer todo esse ambiente para ser criado, todo esse ambiente realmente para poder propulsionar ainda mais nossa economia. Então, fico, assim, realmente extremamente feliz de poder ajudar dentro do que é possível, né, esse caminhamento de emenda, e espero que realmente todos façam aqui um bom proveito e, mais uma vez, aí, reforço toda a necessidade da gente focar cada vez mais nessa questão, né, do ambiente empresarial para a formação de renda, gerar trabalhos e soluções para todos nós. Mais uma vez, muito obrigado aí. Espero que todos aproveitem a aula, porque realmente Paulo Weber é um cara sensacional. Um abraço a todos. Muito obrigada, deputado. E para finalizar a fala dos nossos parceiros, que foram fundamentais, né, ao longo desse processo, agradeço muito ao secretário adjunto de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Guilherme Augusto Duarte de Faria, pelo apoio e parceria desde o primeiro dia do programa. Muito obrigada. A palavra está contigo, secretário. Obrigado, professora Isabela. Boa noite a todos, colegas do interior de Minas Gerais, a diversas cidades e municípios que nos assistem aqui ao vivo e que vão ter a oportunidade de nos acompanhar também à distância com essa aula gravada. Presidente Elger, faço aqui meus agradecimentos a toda a equipe da Fundação João Pinheiro, através de você e da professora Isabela, que aqui nos acompanham, da Escola de Governo, da equipe da professora Maria Isabel também, que com tanto carinho abraçaram esse projeto em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, sem a expertise da Fundação João Pinheiro na formatação adequada dos cursos, na adequação do conteúdo de forma didática, de forma dinâmica, para correta assimilação pelos gestores públicos, esse curso não teria o sucesso que teve. Então, agradeço muito por essa parceria, espero que seja apenas a primeira, dentre outras, nesse governo e nos próximos que virão. Ao deputado Bartô, nosso muito obrigado pelo apoio constante na política de liberdade econômica em Minas Gerais, na política de desburocratização, deputado, não apenas através da emenda parlamentar, que é apenas uma das formas da sua atuação em prol dessa política pública tão defendida pelo governador Romeu Zema, mas também através da legislação, da Lei de Liberdade Econômica Estadual que o senhor colocou, através do apoio que nos dá na colocação dos decretos de liberdade econômica junto aos municípios de Minas Gerais, trazendo confiança para que esses institutos legais de liberdade econômica sejam implementados e a gente tenha, de fato, em Minas Gerais, um ambiente propício ao crescimento do livre comércio, do livre negócio, do empreendedorismo. Então, nosso muito obrigado, Bartô, pela parceria de sempre. A Secretaria está sempre à sua disposição
sinta-se abraçado por nós. E ao amigo Paulo Ebel, que aqui nos acompanha, muito obrigado especial também, Paulo, não apenas pela expertise que você traz nessa temática de liberdade econômica para essa aula inaugural desse curso, mas pela sua dedicação ao governo de Minas nesse mandato do governador Romeu Zema, nos trazendo sempre conselhos e indicações muito ponderados, muito sábios sobre as temáticas de liberdade econômica, desburocratização e a sua atuação direta junto ao governo na atividade de desestatização, que no final do dia se conclui, então, na busca por um governo mais leve, mais enxuto, mais ágil e célere para o cidadão. Deixo aqui, de fato, em nome do governo, Paulo, de público, nosso agradecimento pelo seu empenho junto ao governo. É uma dedicação pessoal muito grande e isso é muito reconhecido. E aos nossos ouvintes aqui, colegas, gestores, colegas que atuam nos diversos ramos em prol da administração pública, seja no terceiro setor, seja na administração pública legislativa, do executivo, eu acho que esse curso deve ser muito bem aproveitado por vocês. O conteúdo foi formatado com muito carinho pela sede, pela Fundação João Pinheiro, para trazer aos senhores algumas premissas e alguma teoria que nós achamos fundamentais para a concretização de um Estado mais amigável para se empreender. O que nós buscamos aqui é a execução de uma solicitação do governador Romeu Zema de que Minas Gerais seja um Estado mais livre e mais amigável para o empreendedorismo. E isso nós vamos conseguir, senhores, através da união dos esforços dos municípios, do Estado e da União. Então, quando nós falamos aqui, foram 6 aulas, 6 turmas até agora, foram mais de 140 municípios. Em Minas Gerais, nós temos mais de 150 municípios com decretos de liberdade econômica já publicados. Nós temos a legislação federal de liberdade econômica, a legislação estadual de liberdade econômica também colocada por iniciativa do deputado Bartol, que aqui nos acompanham. É a conjunção dessas legislações, desses marcos legais, que vão, de fato, tornar o território local, o território dos municípios, dos senhores, aptos a receber de forma célere e sem prejuízo à segurança sanitária, ambiental e qualquer outra que seja no aspecto regulatório, mas célere ao empreendedorismo, com segurança jurídica e com respeito, de fato, ao tempo do empreendedor. Nada mais caro ao empresário que o tempo que ele dedica à atividade dele. E o que nós buscamos, então, com o tema de liberdade econômica, de desburocratização e simplificação, é, de fato, respeitar o tempo do empresariado, respeitar a iniciativa do empresariado para que ele possa empreender com segurança jurídica e de forma ágil e célere. Ou seja, o que nós queremos aqui é, de fato, dar as mãos aos senhores nos municípios de Minas Gerais, para que não apenas o Estado de Minas Gerais tenha uma legislação e um arcabouço adequado ao empreendedorismo, mas para que os municípios venham nos complementar com as normas locais, com planejamento urbano adequado, com atividades de atração de investimentos adequadas e alinhadas com a atividade do INDE, que é a nossa agência de promoção de investimentos no estado de Minas Gerais. Então, é trazer os senhores para próximo do estado, nivelando esse arcabouço normativo, para que, de fato, falando a mesma língua, Minas Gerais e seus municípios estejam aptos a receber empreendedores de qualquer região do país, de qualquer nacionalidade, e ainda mais, estimular os empreendedores locais a crescer, retirar aquele estigma que crescer é difícil, que crescer é trabalhoso, que ficar do tamanho que estamos é mais adequado e é confortável, estimular que os nossos empresários locais, de fato, possam crescer. É nesse sentido que, em um momento de pandemia, nos últimos 3 anos, o atual governo conseguiu romper com todos os recordes de atração de investimentos da história em Minas Gerais. Já são mais de 150 bilhões de reais em investimentos atraídos através de protocolos de intenções para Minas Gerais, quando a média dos anos anteriores, dos governos anteriores, eram apenas 11 bilhões por ano, ou seja, estamos com 50 bilhões por ano e colocando cada vez mais metas ousadas
para esse alcance. Para além disso, estamos trabalhando fortemente para que não apenas sejam feita a atração dos investimentos na forma de protocolos assinados, mas que haja uma conversão dos protocolos em empreendimentos de fato em operação. Enquanto no passado o percentual de protocolos assinados girava em torno de 20% a 30% em empreendimentos em operação, nós já estamos próximos de uma margem de 50%, ou seja, em um período de pandemia, o setor produtivo ainda confia no Estado de Minas Gerais como local adequado para se empreender, ainda confia no Estado de Minas Gerais como ambiente adequado para realizar os seus investimentos, e é nesse sentido que nós queremos colocar o município de cada um dos senhores no mapa dos investimentos em Minas Gerais, aproximando da Fundação João Pinheiro, aproximando da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, aproximando do INDE, que é a nossa agência de promoção e atração de investimentos, para que, em conjunto, de fato, a gente possa promover essa política de desenvolvimento econômico que se repercute no desenvolvimento social, na melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, que é o que nós queremos, que é o que o governador Romeu Zema quer. Então, sejam bem-vindos. Obrigado pela participação ao vivo em uma quinta-feira à noite. Obrigado aos que nos assistem de forma não ao vivo, mas dedicando um tempo para assistir essa aula gravada. E aproveitem aí os minutos que terão com Paulo Ebel, que com certeza serão muito valiosos. Obrigada, secretário. Esperamos que, como na primeira fase do programa, essa continuidade tenha grande sucesso. O retorno que temos de mais de 140 municípios participantes não poderia ser melhor. Por meio das aulas com professores tão renomados, muitos gestores públicos tiveram a chance de aprimorar seus conhecimentos e qualificar os seus planejamentos estratégicos na área de desenvolvimento econômico. O programa tem sido um diferencial no apoio dos gestores para alavancar novamente as suas economias, sobretudo com a dificuldade colocada nesse cenário pandêmico. Então, sem mais delongas, apresento o professor Paulo Spencer Webel, fundador e vice-presidente da Cristalina Saneamento, presidente do Conselho de Administração da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, Codemig, e vice-presidente do Conselho Curador da Fundação Renova. Por favor, professor, fique à vontade. Isabela, muito obrigado. Boa noite a todos. Queria começar dizendo que estou muito feliz de estar aqui na aula inaugural do Programa de Liderança para a Retomada Econômica. Agradeço ao presidente Elger Marra, da Fundação João Pinheiro, pelo convite, também pela liderança nesse programa tão importante para o Estado de Minas Gerais e para o Brasil. Agradeço ao deputado Bartô, também amigo de longa data, autor da Lei de Liberdade Econômica no Estado de Minas Gerais, por esse compromisso em ajudar a divulgar conceitos tão importantes para o crescimento e desenvolvimento de Minas Gerais. Agradeço também ao Guilherme Duarte, secretário adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, parabenizo pelo trabalho, Minas para Crescer, fundamental, ao lado do secretário Fernando Passaro, que tem feito um brilhante trabalho também para ajudar a atração de investimentos, novos negócios e o desenvolvimento econômico e social do Estado de Minas Gerais. Para mim é um prazer muito grande falar aqui na Escola de Governo da Fundação João Pinheiro, tenho uma admiração muito grande pelo trabalho realizado por vocês, na formação de gestores e de pessoas que vão fazer a transformação efetiva no Estado e no país. Eu vou pedir licença para compartilhar minha tela, onde eu tenho uma apresentação para poder compartilhar com vocês. Eu só preciso de autorização aqui para poder compartilhar minha tela. Mas eu vi na programação que vocês têm 3 trilhas importantes de conhecimento, né? A trilha de gestão financeira e orçamentária, a trilha de investimento e empreendedorismo e a trilha de planejamento urbano. E o objetivo da minha fala, ela serve para todas as trilhas. É uma ideia de fazer uma fala geral que vá ter impacto nisso para a gente poder fazer isso aí. Eu só preciso
compartilhar aqui o meu desktop para todos terem acesso à minha tela. Estão vendo? Ótimo. Bom, liberdade econômica e desenvolvimento, né? Facilitando a vida das pessoas. O objetivo, então, é falar desse conceito tão amplo e importante, não só para o estado de Minas Gerais, como para o Brasil como um todo. E quando se fala em retomada econômica, o que a gente lembra, né? São novas oportunidades para gerar negócios, gerar produtos, gerar serviços, e com isso, novas oportunidades para gerar receitas, emprego e renda. Se você pensar ao longo da história, os países que conseguiram criar as condições para que isso acontecesse de forma mais contínua e crescente, ao longo do tempo acabaram tendo maiores níveis de desenvolvimento socioeconômico. Nenhuma civilização, nenhuma nação, nenhum país começou rico, né? Todos os países foram adquirindo riqueza com o tempo, com o trabalho, com a dedicação, em ter instituições inclusivas que possibilitaram esse desenvolvimento. Então, quando se tem um ambiente que gera mais empresas, novas empresas, que as empresas possam se manter, subsistir e, de preferência, crescer, significam mais empregos, mais renda, mais produtos, mais serviços, mais oportunidades e, inclusive, mais impostos. Então, ganha a sociedade, ganha os governos, em nível municipal, em nível estadual e em nível federal. Se é bom, por que demora tanto, muitas vezes, para abrir uma nova empresa, para desenvolver um novo empreendimento? Quanto custa cada dia de atraso? Se vocês pararem para pensar, imagina uma empresa que poderia estar gerando receita, pagando tributos, se ela leva 30 dias para poder começar suas atividades. São 30 dias a menos onde ela vai poder vender seus produtos e serviços, e 30 dias a menos que ela vai poder contratar novos funcionários, e 30 dias a menos que ela vai poder pagar seus tributos. Então, não é interesse nem do Estado, nem dos municípios, nem do governo federal essa demora. Por quê? Porque isso tem um custo muito alto para a sociedade. É R$1 a menos ou milhares de reais a menos que os governos terão para investir em educação, saúde, segurança, assistência social e outros serviços fundamentais. Então, a pergunta é, qual que é o ambiente ideal para gerar mais oportunidades, mais negócios, mais crescimento, mais desenvolvimento? O ambiente ideal é quando estados e prefeituras não dificultam a vida das pessoas. Se ajudar, ótimo, mas se não atrapalhar, já ajuda bastante. E por que isso? Aí tem duas premissas muito importantes que valem para todos os governos, em todos os níveis, federal, estadual e municipal. O Estado, ele existe para servir a sociedade. Essa foi a razão de existir do Estado, lá nos primórdios, né? E servir significa ajudar, facilitar, melhorar, tornar as coisas mais simples e menos onerosas. Então, é um trabalho muito importante, é a razão de ser do Estado. Além disso, e a nossa Constituição garante isso, isso é um princípio democrático, o poder em uma democracia, ele emana do povo. Então, todos que exercem um poder, sejam servidores públicos, governantes, exercem um poder delegado pela sociedade. Portanto, é um poder limitado e que deve ser sempre exercido no interesse das pessoas, no interesse da sociedade, para melhorar a vida dessas pessoas. Então, o desenvolvimento socioeconômico é consequência de um Estado que serve à sociedade e de um Estado que tem a premissa de que todo o poder emana do povo. Se emana do povo, a gente tem que tratar as pessoas de forma digna, correta, célere e atenciosa. Então, a minha ideia aqui é trazer 10 propostas para servir melhor. São propostas que se aplicam para qualquer órgão público,
para qualquer ente da federação, governo federal, governos estaduais, governos municipais. E, no caso de Minas, são propostas para termos uma Minas Gerais mais simples e desburocratizada. Um trabalho que já iniciou, que já está sendo realizado, que já está tendo ótimos frutos, liderados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Minas Gerais, a liderança do governador Romeu Zema. Então, primeira proposta. É fundamental em qualquer órgão, em qualquer repartição pública, em qualquer prefeitura, você ter clareza no mandato e das prioridades. Não dá para ter muitas prioridades. De 3 a 5 prioridades num órgão, prioridades importantes, com foco no resultado final, podem ser muito impactantes. Existe uma grande diferença entre uma meta meio e uma meta fim. Vou dar um exemplo. Digamos que você quer reduzir o tempo de abertura de empresas no seu município. Uma meta meio seria você mudar o formulário, você rever o fluxo. Isso é uma meta meio. Agora, qual que é uma meta fim? É você reduzir em 30% o tempo de demora. Você reduzir em 50% o número de procedimentos. Isso é uma meta de resultado. Faz uma grande diferença quando você desenha as metas focadas no resultado para a população. E não uma meta meio de fazer curso de capacitação, uma meta meio de rever formulários, de discutir o processo, de fazer uma avaliação. Então, não adianta cumprir todas as formalidades se a gente for, no fim, gerar zero resultado para a população. As formalidades são fundamentais, são importantes, mas elas são um meio para você atingir o fim, que é gerar valor para a sociedade. Então, algumas perguntas para você provocar reflexão na sua área e a sua própria reflexão. Todos na sua equipe conhecem as prioridades? São comunicadas de forma simples e direta? Se você perguntar para 10 pessoas na sua equipe, todos vão responder a mesma coisa? Ou cada pessoa vai achar que tem uma prioridade diferente? As pessoas estão comprometidas, focadas no resultado final para o cidadão, de servir a sociedade? Então, se você tiver clareza no mandato e prioridades claras, com foco no resultado para a população, essa é a primeira grande mudança para você ter mais desenvolvimento socioeconômico e mais foco em servir a sociedade. Segundo ponto muito importante. Estratégia, estrutura e pessoas precisam estar alinhadas. Então, toda organização precisa ter uma estratégia clara, uma estrutura adequada e pessoas que vão poder ajudar a entregar essa estratégia. Então, a estrutura deve ser desenhada para melhor atender estratégias e as prioridades da população. Então, primeiro você define as prioridades, depois você vai adequar a estrutura para atingir essas prioridades. O organograma de qualquer organismo, de qualquer organização, de qualquer estado, de qualquer prefeitura, de qualquer órgão, precisa ser simples, enxuto e sem sobreposições. Menos níveis hierárquicos e menos as famosas equipes, que são áreas com uma pessoa. Aí a pessoa não vai, está de férias e aquela área para completamente. Pessoas precisam ser escolhidas com as competências e habilidades necessárias para entregar os resultados que aquela organização precisa. Então, é fundamental você ter as seguintes reflexões. A estrutura da sua área, da sua prefeitura, da sua secretaria, foi pensada para melhor atender as prioridades definidas? O seu organograma da sua equipe, ele é enxuto e focado em entregas? Ou ele é aqueles organogramas grandes, pesados, confusos, cheio de áreas, onde você não entende onde começa um processo e onde termina? Foram eliminadas todas as sobreposições, sombreamentos ou redundâncias? Isso é muito comum. Às vezes você tem um processo, tem 3, 4, 5 áreas falando coisas diferentes da mesma situação, gerando conflitos, gerando brigas, e ninguém toma a decisão. As pessoas sabem o que é esperado delas em cada posição? Então, se você conseguir ter metas claras, depois ter uma estratégia, uma estrutura e pessoas alinhadas, você já está criando as condições para você ter um ambiente muito mais célere, muito mais inteligente
e muito mais focado em resultados. Terceiro ponto fundamental, uma curva ABC de prioridades. O que significa isso? Você tem aquela clássica regra de Pareto, né, que 20% das atividades são responsáveis por 80% do resultado. Então, toda vez que você for trabalhar em alguma atividade, você tem que definir o que é a sua curva de prioridades, a curva ABC, que organiza os desafios dos maiores aos menores. Quando você foca naqueles 20% maiores desafios, maiores demandas, maior número de processos, maiores rúbricas, você vai poder ter os 80% do volume, do gasto, da receita atacado. Então, você tem que saber colocar uma curva ABC e priorizar aquilo que é mais relevante. É uma cultura de olhar os dados antes de você agir. É uma cultura de focar naquilo que é estratégico antes de gastar tempo com aquilo que é meramente operacional. Então, se você trabalha numa área que tem interação com o público, quais são os 10 serviços mais demandados pela população? Você sabe? Então, na hora de fazer uma transformação digital, na hora de você simplificar, pega aqueles processos que são mais demandados pela população. Não comece por aquele serviço que não tem demanda nenhuma ou que tem pouca demanda. Começa pelos serviços mais relevantes. Quais são os 10 tipos de processos com maiores passivos, se você estiver numa área jurídica importante? Se você estiver na área financeira, orçamentária, quais são as 10 maiores rúbricas do orçamento que impactam as finanças do seu órgão, da sua prefeitura, da sua secretaria? E, ao fazer isso, você vai poder concluir como o tempo das pessoas é dividido entre ações estratégicas, que pensam o futuro, e ações operacionais, que ficam apenas correndo atrás para apagar incêndios e resolver problemas. Então, isso é uma mudança muito importante. É ter foco total naquilo que é prioritário, que vai gerar o maior resultado para a sociedade. Quarto ponto muito importante: eliminação de exigências, etapas, campos e ações que são irrelevantes, que geram pouco valor. Isso você faz com uma matriz de risco. O que é uma matriz de risco? É você separar atividades econômicas, por exemplo, em baixo, médio e alto risco, com base na frequência, que é aquele acidente, que pode acontecer algum problema, versus a intensidade do possível dano. Então, você pode aplicar uma matriz de risco na hora de você elaborar uma regulação, na hora de você elaborar um plano de fiscalização, na hora de você orientar a atuação de atendimento ao cidadão. Um exemplo do próprio Estado de Minas Gerais é que o Estado de Minas Gerais eliminou a exigência de alvará e licença para 700 atividades econômicas consideradas de baixo risco. Fizeram essa validação com os bombeiros, com a vigilância sanitária e com o meio ambiente. Então, você pode fazer isso em várias frentes. Na parte urbana, na parte de planejamento, na parte de execução, na parte jurídica. Você usa o histórico de dados, evidências, a experiência prática da sua equipe para eliminar exigências, etapas, atribuições, ações e campos que são desnecessários. Então, você tem muitas vezes formulários muito longos, onde você vai, se você for analisar cada um dos campos, você vai ver que tem vários campos que não servem para absolutamente nada. Ninguém usa aquela informação para qualificar a política pública, para tomada de decisão ou para orientar a atuação do Estado. A fiscalização tem que ter foco naquilo que é relevante e tem histórico de problemas. Aquilo que é irrelevante, não vamos gastar o tempo precioso dos nossos fiscais. Outro ponto importante, tem uma grande questão sobre exigências que são sucessivas versus exigências simultâneas. Uma exigência sucessiva é aquela que você passa no órgão, depois que você passar no órgão, você passa em outro. Exigência simultânea, você faz a consulta aos órgãos de forma simultânea. Então, você ganha tempo com isso, agilidade, rapidez. Então, algumas perguntas para provocar uma reflexão na sua área. Todas as áreas de interação com o cidadão possuem matriz de risco?
Quantas etapas, exigências, demandas, campos podem ser eliminados ou reduzidos na sua atividade diária? Quantas consultas, etapas podem passar de sucessivas para simultâneas? Isso já tem um grande ganho de tempo. Faz sentido ter a mesma burocracia para atividades, ações com riscos diferentes? Não faz sentido. Se o risco é baixo, gaste pouco tempo. Se o risco é alto, gaste muito tempo. Se você não separa uma atividade de alto risco, uma atividade de baixo risco, significa que você não está sendo eficiente, que você não está sendo orientado ao gerar valor para a sociedade da forma mais eficaz possível. Então, esse é um ponto muito importante. Aqui está um exemplo de matriz de risco. Você coloca o impacto, né, se vai ser insignificante, moderado ou catastrófico, e a probabilidade, se é baixa, média e alta. E com isso você desenha uma matriz de risco. Então, a área de fiscalização sabe fazer a sua matriz de risco. A área de regulação sabe fazer a sua matriz de risco. A área de interação com o público sabe fazer a sua matriz de risco. Então, todas as áreas têm que ter uma matriz de risco para poder eliminar tudo aquilo que for baixo risco e concentrar a sua atuação naquilo que é alto risco. Outro ponto muito importante, definir prazos máximos em todas as atividades ou órgãos. Não tem nada que gere mais revolta num cidadão, numa pessoa, do que ele entrar num órgão público e não ter prazo para concluir a sua demanda. Isso gera um descrédito nas instituições democráticas, gera um descrédito no próprio conceito de democracia, em de servir à sociedade. Então, todos os órgãos públicos precisam adotar prazos máximos e decurso de prazo em todas as áreas. Evidentemente que a gente vai observar as exceções legais. Mas o que significa isso? Então, tem um órgão que você vai definir, olha, nós teremos um prazo máximo de 60 dias. Se o órgão, no prazo de 60 dias, não der retorno, considere-se por decurso de prazo aprovado. E com isso você dá celeridade ao andamento dos processos. Você tem que olhar o histórico para avaliar se algumas exceções fazem mesmo sentido. Muitas vezes tem exceções que não fazem sentido. Então, olhe as exceções, veja se faz sentido, se tem dado para realmente embasar essa exceção. E quais são os mecanismos que poderiam ser adotados para mitigar eventuais riscos? Em atividades de médio risco, você pode usar, por exemplo, uma adoção de seguro garantia, seguro calção, uma declaração de responsabilidade técnica, transferir a responsabilidade para o cidadão que declarou a veracidade dos documentos, enfim, vários mecanismos para mitigar riscos. Então, na sua área, existem prazos máximos? Quais exigências, demandas, consultas poderiam adotar o mecanismo de decurso de prazo? Quais atos poderiam ser declaratórios, onde o próprio cidadão declara? Qual a perda de receita anual com atrasos em cadastros, licenças, autorizações e permissões? Se você for botar na ponta do lápis, você vai ver que custa muito caro para uma prefeitura. Um licenciamento urbano que pode ser feito em um mês, se leva 1 ano, são 11 meses de renúncia fiscal de IPTU. Um absurdo, uma irresponsabilidade. 6º ponto, transformação digital. Todos os órgãos precisam passar por uma ampla transformação digital. Transformar todos os serviços para formato digital, pensando no cidadão. Isso não é apenas digitalizar. Isso inclui também simplificar, facilitar, permitir que qualquer pessoa resolva pelo celular. Se a pessoa não tiver o computador, ela vai conseguir preencher e dar encaminhamento apenas com o celular, sem necessidade de imprimir, de preencher à mão ou de escanear o documento. Ter todos os formulários em formato digital, simples, fácil, 24 horas disponível. Processos eletrônicos, por exemplo, como o SEI, fundamental. Também é importante avaliar a jornada digital do cidadão do seu município, para identificar pontos de melhoria. E também meios de pagamento digital. Não adianta o sujeito fazer todo o seu cadastro no celular, no computador, e na hora de pagar, você mandar imprimir um boleto e ir até uma agência bancária pagar entrando na fila.
Então, você já tem que incorporar mecanismos de pagamento via cartão de débito, crédito e, inclusive, o Pix agora do Banco Central. Então, reflita na sua área. Quais serviços são mais demandados e devem ser priorizados? Quais serviços geram mais retrabalho e devem ser priorizados? Quais processos geram mais fraude? Quais demandas geram mais trabalho operacional das equipes? Imagina se a pessoa preenche um formulário à mão, depois um servidor vai precisar gastar energia digitando aquilo. Não faz sentido. Quais receitas são mais relevantes para serem antecipadas? Meios de pagamento digital significa também receita antecipada para o município. Vocês oferecem pagamento em cartão de débito, crédito e em Pix. Isso tudo ajuda a facilitar o trabalho de desburocratização do seu órgão, da sua área, do seu município. Outro ponto fundamental, uma ampla revisão normativa. No Brasil, vigorava até o final da década de 90 a revogação tácita. Todos os atos normativos publicados, como decretos, instruções normativas, portarias e mesmo leis, ao final vinham uma declaração. Revogam-se todos os dispositivos em sentido contrário. Mas isso é muito vago, muito subjetivo. Cada pessoa pode ter uma interpretação diferente. Então, houve uma mudança, uma lei complementar 96 que mudou isso. E a partir da década de 2000 começou a ser obrigatório você indicar quais atos normativos, quais artigos estavam sendo revogados. Só que ficou um limbo jurídico no Brasil de tudo que foi publicado antes. Então, é necessário que todos os órgãos, todos os entes nacionais, todos os municípios, todos os estados e todo o governo federal façam uma ampla revisão e simplificação para republicar de forma consolidada os atos normativos infralegais que estão vigentes. E também revogar expressamente todos os atos normativos que foram tacitamente revogados, para não deixar dúvida de que aqueles atos não estão mais válidos. Além disso, é importante incorporar nas normas tudo aquilo que está em parecer, porque muitas vezes você chega num órgão, olha a norma, não diz nada sobre aquele assunto, mas você vai falar com a pessoa que está no guichê, ela diz, não, mas nós temos aqui um parecer técnico que tem uma interpretação diferente. Como é que o cidadão vai saber? Então, por favor, incorpore esses pareceres nas normas para não deixar dúvida para o cidadão que aquilo mudou e tem uma interpretação diferente. Além disso, é fundamental disponibilizar todas as normas em um único site. Na sua área, existem atos normativos tacitamente revogados? As normas estão consolidadas? As normas podem ser facilmente compreendidas pelo cidadão comum que não conhece a legislação? As pessoas podem localizar todos os atos normativos no site da sua área, do seu município, sem custo? Muitas vezes não conseguem. Isso fragiliza o exercício democrático, a cidadania, e também cria um ambiente de negócios mais lento, mais burocrático e mais oneroso. O uso de dados e evidências para qualificar políticas públicas. Isso é fundamental. Coletar dados sobre atividade econômica, sobre políticas públicas, para você poder tomar melhores decisões. Acompanhar, monitorar e avaliar resultados de forma analítica e crítica. Muito criterioso. Organizar e cruzar dados para comparar históricos, para identificar padrões, oportunidades de melhorias e gargalos. Medir índices de eficiência e comparar com outros estados, com outras capitais, com outros municípios. Só assim nós vamos evoluir, avançar e melhorar o nosso município. Qual o histórico de receita de impostos versus o custo da sua área? Vocês já pensaram para parar, pessoal que trabalha na fazenda, na área de arrecadação? Qual a receita por servidor? Qual o tempo médio de tramitação dos processos? Quais são os melhores órgãos nesses quesitos no Brasil? Temos muito a compartilhar. Isso é um processo coletivo, uma troca de informações. E, para isso, nós precisamos de dados e evidências para qualificar políticas públicas. Outro ponto muito importante, acompanhar índices e rankings como referência para qualificar o nosso trabalho. Estimular e participar da elaboração de índices e rankings, por exemplo, ranking subnacional do Doing Business,
que comparou estados do Brasil, o índice de competitividade dos municípios, que compara nível de competitividade de cada um dos municípios brasileiros, também desdobrar internamente cada um dos quesitos desses índices para ter um plano de ação de melhoria dentro do nosso órgão, definir responsáveis por implementar e medir esses avanços e definir sempre metas e prazos. Sem metas e prazos, você não vai ter avanços substanciais. E eu sempre gosto de citar o caso de Delaware, nos Estados Unidos. Muita gente confunde Delaware com paraíso fiscal. Hoje, se você olhar nos Estados Unidos, das 500 maiores empresas americanas, mais de 60% tem sua sede em Delaware. Aí por quê? Não é por benefício fiscal. É porque Delaware tem a melhor legislação corporativa dos Estados Unidos, de resolução de litígios, de definir questões societárias e para poder ter avanços nessa área. Então, cada estado brasileiro, cada município brasileiro deveria ter essa preocupação de ter o melhor ambiente de negócio, para que muitas empresas, indústrias, escolham se instalar no seu município, no seu estado. Então, qual é a posição do seu município em relação a outros no ranking de competitividade dos municípios? O que podemos fazer para melhorar nossa posição em abertura de empresas, em registro de propriedade, em obtenção de alvará? As taxas são imediatas ou elas são diferidas? Muitas vezes você pode diferir taxas que acabam atrasando o início de atividade econômica. Então, essa é a grande diferença entre ter uma visão restrita, onde você olha só a sua situação atual, do que uma visão ampla, onde você procura buscar melhores exemplos, melhores práticas no Brasil e também fora do Brasil. Novas formas de serviço. É muito importante, eu gosto de ressaltar. Nós temos que buscar constantemente novas alternativas para servir melhor a sociedade. Avaliar custo e benefício das diferentes alternativas existentes, sempre pensando nas pessoas, no cidadão. Então, evitar aqueles argumentos de antiguidade, né? É assim há 30 anos, sempre foi assim. Ou de autoridade. Eu estou mandando, o secretário mandou, o prefeito determinou, sem questionar. Ou incredulidade. Eu sei que não vai dar certo, já tentaram isso no passado, nunca funciona, não vamos mudar. A gente não pode pensar assim. A gente tem que estar sempre buscando nos atualizar, nos preparar para resolver novos problemas e velhos problemas de diferentes formas. Então, se tem uma forma mais eficiente de servir a sociedade, vamos buscar, sem preconceito, sem apego ao passado, mas sim apego ao resultado que vai gerar mais valor para as pessoas. Nós podemos testar novos formatos, modelos de serviços públicos? Claro que podemos. Temos que estar sempre testando. Diferentes modelos são fundamentais para a gente avaliar, comparar e ter avanços nas entregas para a sociedade. Quais modelos possuem melhor custo-benefício para o cidadão? Isso é uma pergunta fundamental. Qual o custo real unitário dos serviços públicos? Vocês já fizeram esse cálculo? Muitas áreas nunca fizeram. Alguma região da cidade ou do estado possui demanda decrescente? Se possui, vamos repensar o modelo para atender aquela região. Desafios temporários são enfrentados com medidas temporárias. Jamais traga uma medida definitiva para um desafio temporário. Isso é muito importante. Muitas vezes a pessoa só enxerga uma solução de longo prazo, um desafio que daqui a alguns meses talvez não exista mais. Soluções históricas podem não funcionar. Quando eu trabalhava na Prefeitura de São Paulo, fui secretário de Gestão e depois no Governo Federal, no Ministério da Economia, como secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, sempre quando você tinha um desafio, as soluções mais frequentes eram mais orçamento, mais gente, mais cargos, mais atribuições, mais estruturas, mais equipamentos públicos. Mas será realmente que essas são as únicas formas de solucionar problemas? Será que a gente não consegue solucionar buscando novos arranjos institucionais, buscando novas metas, buscando novas simplificações, melhorias de gestão, foco no resultado, avaliação do que já existe hoje, redefinição de prioridades? Então, tem outras soluções que também têm que ser incluídas nessa análise.
Os resultados em qualquer área dependem de foco e compromisso. Reuniões regulares para acompanhamento das ações e resultados, dedicação do líder para essas pautas, é fundamental. Engajamento da equipe para simplificar constantemente os processos. Foco na geração de resultados concretos, não apenas no cumprimento das formalidades. Comprometimento total em servir melhor a sociedade. Cada um de nós tem que ter esse compromisso, como gestores públicos, como servidores, como agentes públicos e como pessoas que querem viver num país melhor, num estado melhor, numa cidade melhor. Conclusão que eu queria compartilhar com vocês antes de entrar nas perguntas é que isso exige uma mudança cultural. E a primeira mudança é o foco absoluto nas pessoas, no cidadão, nas pessoas que dependem do nosso serviço, que estão lá precisando do Estado. Segunda mudança é a mudança procedimental. Foco naquilo que é relevante e estratégico. Para você ter foco no que é relevante e estratégico, você vai ter que saber abrir mão daquilo que não é relevante, daquilo que é meramente operacional, daquilo que não gera valor para ninguém. A terceira mudança fundamental é uma mudança conceitual. É foco nos princípios da moralidade, da eficiência, da legalidade. Será que aquelas exigências que a gente está criando, aqueles formulários, aquele monte de burocracia, será que é moralmente correto? Será que ele é realmente o mais eficiente? Será que ele tem amparo legal? Ou às vezes é uma vontade da pessoa que nunca discutiu a necessidade e a razoabilidade daquela exigência? E, por fim, a mais importante de todas, uma mudança de resultados. A administração pública precisa ser mais célere, mais previsível, mais técnica e mais orientada à geração de valor. Nós precisamos reconquistar a confiança da sociedade no nosso trabalho, na nossa capacidade de gerar excelentes resultados. E, para isso, a gente tem que reposicionar o nosso trabalho para ter foco naquilo que é relevante, naquilo que é estratégico e naquilo que vai ter impacto real na vida das pessoas. Era essa a mensagem inicial que eu queria fazer, uma provocação para o programa de liderança na retomada econômica, para a gente ter esse olhar, ter essa visão e fazer essa reflexão na nossa área, seja ela qual for. Isso se aplica para a parte de gestão financeira e orçamentária, se aplica para a parte de investimento em empreendedorismo, se aplica para a área de planejamento urbano. Todo atraso tem consequências, gera desperdício, pode gerar desvios e até corrupção. Então, vamos simplificar, desburocratizar, para ter foco absoluto naquilo que vai gerar mais valor para a sociedade. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigada, professor Paulo. Queria agradecer imensamente em nome da Fundação João Pinheiro, da Escola de Governo, da sua participação aqui conosco nessa aula inaugural. Como eu disse, né, essa aula vai ficar gravada para que os alunos possam, né, assisti-la, consultar esse material tão rico, né? A gente espera realmente que essa mensagem, né, chegue e ela seja captada por esse grupo de gestores, né, que vai iniciar aí esse curso junto conosco, né? Um pressuposto que é muito importante nessa questão da desburocratização e entender que as pessoas tendem a agir de boa fé, né? E que nós, da administração pública, nós temos que começar a aceitar isso, né? Interiorizar isso para que os nossos processos reflitam a gente não fique criando processos, aumentando processos, dificultando acessos em função de uma suposta má-fé, né, por parte do cidadão, ou mesmo por parte da própria administração pública, né? Então, acho que sua fala ela é fundamental, como o senhor mesmo disse, né, em qualquer uma das dimensões, né, das trilhas que nós estamos colocando aqui no curso, é fundamental para nós, gestores, entendermos essa mudança de perspectiva. Eu acho que é uma questão de girar a chave, né? A giradinha da chave
para que a gente, de fato, consiga, né, avançar e mudar, né, essa cultura organizacional que está posta. Eu acho que não é uma coisa fácil, não. Perfeito, Isabela, você colocou muito bem. A premissa da boa-fé é uma premissa decorrente daqueles princípios que eu mostrei, né? Que o Estado existe para servir a sociedade e de que o poder emana do povo. Se o poder emana do povo, todo cidadão que vai no nosso estabelecimento, no nosso órgão, nossa repartição pública, a gente tem que ter a premissa que ele está de boa-fé. Ele está lá para exercer a sua cidadania. Então, nós deveríamos tratar todas as pessoas com essa premissa. Agora, se você identifica uma pessoa que no passado cometeu uma infração, fez uma declaração falsa, não cumpriu com as suas obrigações legais, agiu de má fé, aí você pinça aquela pessoa e aí sim você dá um tratamento diferenciado para aquela pessoa. Gosto de dar alguns exemplos de outros países, né? Nos Estados Unidos, tem alguns estados americanos que, por convicção, eles não têm as digitais coletadas do seu cidadão, porque eles entendem que não precisa. Agora, se você dirigir embriagado, isso acontece, é muito frequente, lá você vê as fotos, você leva a pessoa para a delegacia e aí você coleta as digitais dela. Por quê? Porque para dirigir embriagado, teoricamente não precisa. Não precisa. Mas é um preditor de que aquela pessoa não teve a conduta esperada. Então, a partir daquele momento, ela vai ter um tratamento diferenciado nas bases de dados públicas. Por quê? Porque ela já cometeu um deslize. E, geralmente, quem comete um grande deslize lá na frente, se você olhar no passado, ela cometeu pequenos deslizes que já eram preditivos. Então, a partir daquele momento, você tem as identidades dela registradas, as biometrias. Então, essa é uma mudança que a gente deveria, essa lógica que nós deveríamos ter. Então, você tem um tratamento de boa-fé com todo mundo. Agora, teve um cidadão que fez uma declaração falsa, opa, a partir de agora, aquele cidadão vai ter obrigações acessórias diferentes. Em vez de você punir todo mundo, você pune apenas aquele que agiu de má fé, que fez uma declaração falsa e que teve um deslize. Uma mudança paradigmática, mas que ela agiliza o governo para as pessoas sérias, que cumprem com as suas obrigações, que são a maioria das pessoas, que querem exercer sua cidadania, querem cumprir com a sua parte e querem ser felizes. Então, vamos gastar o tempo do Estado naquelas pessoas que cometem deslizes, que fazem declarações falsas, que têm reiteradamente descumprido leis, regulamentos, normas, que sonega. Aí sim o Estado tem que estar presente, tem que vigiar, tem que estar acompanhando, porque certamente essa pessoa pode cometer novos deslizes no futuro. E isso é redução de custo, né? É redução de recurso que o Estado disponibiliza, coloca, né, aloca, né, para poder conseguir fazer com que a máquina de fato funcione. Eu acho que essa colocação ela é fantástica, né? Se a gente quer caminhar para um Estado mais enxuto, mais eficiente, essa perspectiva a gente tem que mudá-la, né? A gente tem que mudá-la em todas as dimensões, né, em que o Estado atua, seja para fora, né, em atendimento ao cidadão, seja para dentro, né, enquanto ele também oferece, né, serviços que são para o seu público interno, né, para a própria área meio, né, da administração. Acho que isso realmente Sem dúvida. Além da redução de custo, que ela é muito importante, você tem um uso mais inteligente e eficiente do tempo dos servidores, do tempo das pessoas, da fiscalização. Então, o tempo de um fiscal é um tempo muito importante. Ele só pode gastar em coisas irrelevantes. Se ele gasta tempo com coisas irrelevantes, ele está sendo ineficiente, ele está prejudicando a ordem pública. Então, no momento que você obriga ele a ficar revisando um monte de declaração, de coisas de baixo impacto, de pessoas que, historicamente, sempre cumpriram com a lei, sem um critério técnico, você acaba fazendo um mau uso daquele tempo. Então, ter a inteligência, o uso de dados, evidências, dados históricos, para alocar melhor o tempo do servidor, do fiscal, da pessoa que está lá exercendo uma atividade pública, é fundamental. Isso traz mais valor
para todo mundo, para o Estado e para o cidadão. Paulo, eu vou verificar aqui no chat. Débora, tem alguma pergunta no chat para o professor Paulo? Eu acho que não teve, não, Paulo. Calma aí. Débora. Bom, de qualquer maneira, eu vou depois compartilhar essa apresentação com todos vocês. Fico super à disposição para responder perguntas. Mas o grande objetivo, então, é essa mentalidade, né? E essa mentalidade de simplificação, de desburocratização, de foco naquilo que é estratégico e essencial, é o que faz a gente poder ter avanços substanciais em termos de desenvolvimento socioeconômico. Porque daí a gente vai poder gastar energia com aqueles grandes desafios que a população brasileira mais sente. Acesso à educação de qualidade, acesso à saúde de qualidade, acesso à segurança. Então, quando a gente está assoberbado, aquele monte de aí a gente papel, combina que eu vou responder ela pelo chat. uma burocracia muito grande, a gente não consegue se dedicar a essas atividades mais estratégicas, mais essenciais, e que no fim do dia são aquelas que a sociedade mais precisa. Então, esse alinhamento é muito importante. É você alinhar e usar de forma mais inteligente o tempo das pessoas. E, para isso, você tem que eliminar demandas irrelevantes, demandas burocráticas, demandas repetitivas, demandas meramente operacionais que muitas vezes a gente faz sem saber para quê. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho um grande amigo, né, um profissional muito competente que trabalha em reestruturação de empresas, né, empresas que estão numa situação muito delicada, praticamente falimentar, né, e ele é contratado para fazer a volta dessas empresas, para que essas empresas possam voltar a ter condições de sobreviver. Então, ele sempre começa a questionar o uso do tempo das pessoas. Então, você começa a perguntar para as pessoas, o que você faz? Eu gasto meu tempo assim, assim, assim. Então, eu gasto lá toda semana, eu gasto 5 horas por semana para fazer um relatório. Aí ele, muito bem, para que serve esse relatório? Bom, esse relatório aí dá esse e esse dado. Quem leu o seu relatório? Não sei. Mas para quem você distribui? Para tais pessoas. Aí ele vai lá, entrevista cada uma das pessoas. Olha, você semanalmente recebe um relatório, tal. Você lê esse relatório, você usa esse relatório para quê? E, de forma impressionante, muitas vezes as pessoas recebem um relatório e guardam o relatório, e não leem o relatório. Então, o sujeito está lá, gasta 5 horas por semana, 20 horas por mês, fazendo um relatório que absolutamente ninguém lê. Isso é muito comum na atividade pública. Se você olhar, muitas vezes, um formulário que tem 400 campos, se você for perguntar cada campo qual que é a relevância daquela informação para o exercício da nossa atividade, você vai descobrir que tem campos ali que não servem absolutamente nada. Absolutamente nada. Mas as pessoas colocam porque estão no automático. Então é muito comum. Às vezes você vai num hotel, a pessoa faz uma pergunta na ficha, no formulário de admissão no hotel, aí você pergunta para que o hotel precisa dessa informação. A pessoa, não sei. E aí você vai perguntar para o gerente, também não sabe. Aí, não, porque eu copiei o formulário de um outro estabelecimento e usei aqui. Mas, de fato, eu não uso isso aí. Essa informação, se ela não tem relevância estatística, se ela não é usada para orientar uma tomada de decisão, ela é uma informação irrelevante. Se você usa para fins estatísticos, para fins de conhecer o seu público, e aquilo vai orientar uma tomada de decisão no seu órgão, na sua repartição pública, ok. Mas faça uma análise criteriosa, que você vai descobrir muitas informações que ninguém usa no dia a dia e que são absolutamente irrelevantes. Estão tomando o seu tempo do seu arquivo, espaço nos seus arquivos e tempo do cidadão que gasta preenchendo algo que ninguém vai olhar. É isso mesmo, Paulo. A gente tem que começar a pensar de uma maneira diferente, né? Não ficar reproduzindo simplesmente porque isso já foi feito no passado, né?
Eu acho que, realmente, como eu disse, é uma mudança de chave, assim, para a gente que está na administração pública. Por isso que é importante a gente estar aqui discutindo, né, essas perspectivas de mudança. Sem dúvida. Agradeço imensamente, viu, a sua participação aqui no curso, abrilhantou ainda mais, né, esse curso que já vem sendo um sucesso ao longo de todo o ano de 2021, e a gente espera, né, entrar com o pé direito em 2022, nesse formato em EAD, e contamos com você, né, aí nesse momento tão importante para a gente, que é esse momento de início do curso. Muito obrigada, tá? Em nome da Fundação, a gente agradece demais a sua participação. Isabela, eu que agradeço a todos vocês, foi um grande prazer participar da aula inaugural do Programa de Liderança para a Retomada Econômica, acredito muito nessa agenda, acho que todos vocês que estão assistindo têm um papel muito importante, não interessa em qual órgão, em qual município, em qual localidade, o importante é você ter o compromisso de gerar valor, de usar o seu tempo da forma mais estratégica e relevante para a sociedade. Queria agradecer de novo à Fundação João Pinheiro pelo convite, em nome do presidente Elger Marra, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, em nome do secretário Fernando Passad, secretário adjunto Guilherme Duarte, ao deputado estadual, deputado Bartô, que fez a alocação dos recursos necessários para esse curso, também autor da Lei de Liberdade Econômica, e a você, Isabela, coordenadora do programa, obrigado pelo convite, foi um grande prazer e fico à disposição. Vou compartilhar depois esse material para vocês poderem também disponibilizar para todos os participantes. Muito obrigado. Agradeço muito, viu, Paulo? A gente vai querer, sim, esse material, nós vamos deixar essa aula gravada na nossa plataforma Moodle para acesso dos alunos no momento oportuno. Muito obrigada.